Sandra Moreno, que depois se tornou Sandra Regina. Bem-vinda ao Teatro da Madrugada, ao Levante do Sino, Uau! a esse espaço, né, de conversa sobre a nossa querida mestre, Dulcina de Querida Moraes. mestre. Eu fico muito feliz que você faça parte dessa família, porque nós já trabalhamos juntos, né? E eu te conheço muito bem. E sei que você é fruto de uma boa experiência, com certeza, com Dulcina. Se nota, né, na sua postura como atriz, né, na sua seriedade, sua dedicação, a sua atenção sobre as coisas, a sua sensibilidade, seu espírito coletivo. Você é uma atriz que nos dá muito prazer, né, pela resposta que você dá ao teatro, né, pelo amor que você deposita ao teatro. Né? Então, eu quero conhecer um pouco da sua história na Faculdade Dulcina. Quero saber como é que foi chegar lá, né? Ficar um tempo, conhecer Dulcina e depois sair com uma maleta de herança na mão. Como todo mundo, começa pelo vestibular, né? Eu fiz texto O de Barros, e fiz Joana d'Arc, da MS Escrito. Eu Ano? não tinha nenhuma noção, 86, 1986. Eu não tinha nenhuma noção do que era interpretar. Eu queria, mesmo porque eu não tinha nenhuma experiência em teatro. A única experiência que eu tinha era uma produção muito minha, particular. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de artes. Eu pintava, eu desenhava, eu compunha, eu tocava, eu dançava, eu escrevia. Então, eu tinha essa facilidade de me expor através das artes, mas nada profissional, nada para mostrar para ninguém. E eu trabalhava numa loja de doces do lado da Dulcina, lá do CONIC, que era no Conjunto Nacional. Ah, é? E no Conjunto Nacional, eu era gerente dessa loja. Legal. E eu, pelas pessoas me conhecerem, por eu gostar de tocar, de fazer essas coisas, Sandra, por que você não vai fazer teatro? Eu, teatro? Mas eu não sei onde fazer teatro. Ah, não, mas tem uma escola de teatro aqui em Brasília. E fui apresentada à Faculdade de Dulcina. Fui lá, fiz minha inscrição, escolhi o texto, eu colocava no caixa dessa loja o texto, ia decorando e atendendo as pessoas. Sempre fiz isso. Que Porque ótimo. sempre trabalhei, né? Pegava lá, pegava a primeira frase, ia na cabeça e atendia as pessoas. E no dia que eu fui apresentar lá, fui para a prova, eu estava muito nervosa. Eu sou muito tímida, muito, não é pouco não. Eu acho que o teatro me ajudou a me soltar mais, mas eu era muito tímida. E aí naquela sala, acho que era 301, que depois virou biblioteca, né, futuramente, toda cheia, todos os candidatos ali. A primeira pessoa que eu conheço é o Del Garcês. Que legal. Também muito nervoso, os dois. Um sentadinho do lado do outro. E fui fazer a prova. Na hora de fazer a prova, eu comecei com Joana d'Arc. E alguma coisa na Dulcina, não sei se ela estava falando o texto junto comigo, porque ela tem essa mania, né, de falar o texto. Uhum. Eu me distraí e eu esqueci o texto. E parei. Então, assim, tentando encontrar e não conseguia lembrar o texto, eu abaixei a cabeça, aí eu levantei, me enchi de coragem, falei, posso começar de novo? Aí ela, pode. E aí eu comecei, quando eu abaixei a cabeça, eu falei, Sandra, é agora ou nunca. E fui até o final. E no final ainda me joguei no chão. Pá! Fiz aquela super dramático. E aí
Quando eu levantei a cabeça, eu só vi ela fazendo assim. Com um sorrisinho e fez assim. Aí eu falei, pronto, ou eu passei ou ela tá, né? E eu Uhum. realmente passei. Foi o primeiro momento em que você viu Dulcina, por exemplo? Porque a minha foi a Sim, primeira foi. vez que eu vi a pessoa, né? A carne de Sim. Dulcina. Porque então É porque era... ela já estava ali na banca. Era ela Sim, na banca. Fernando Eu não Azevedo me na minha. lembro, Silva Ferreira, eu acho, Hum, o Fernando Azevedo. Eu não me lembro muito bem quem estava na banca, mas eu me lembro dela porque ela não tem como não chamar atenção, né? Você vai direto, lugar, Dulcina. Ela é a Dulcina, uhum, dona do lugar. Eu era tão ingênua, porque a única informação que eu tinha da Dulcina é que ela era uma grande atriz do teatro brasileiro. Mas nada. uhum. Então, a minha ingenuidade era tanta que eu nem fui pesquisar sobre ela. Eu aprendi a ser exagerada, de uma certa forma, não só com ela, né? Com Murilo Eckhart também. Uhum. Você teve aula primeiro com Murilo e depois com Dulcina, ou ao mesmo tempo? Não, Como é que foi isso? não, não. E meu processo na faculdade foi Carlos Tamanini, Chico Expedito e Murilo Eckhart, e por último a Dulcina. Então eu peguei vários gêneros, várias linguagens, foi ótimo isso para mim, Sim. eu adorei. E paralelo a isso, eu fazia o Senhora dos Afogados com o Hugo Rodas. Então eu tive vários professores na minha formação e que concorrências diferentes, linguagens diferentes, gêneros diferentes, que foi fundamental para minha formação, eu acho. Uhum. E com Dulcina, dentro da faculdade, como é que foi? Assim, qual foi a experiência que você teve com ela? Alguma montagem de algum espetáculo? Sim, Ou só em sala de tem. aula? Não, nós tivemos o Marco Antônio, todo mundo teve que fazer. O famoso O Marco Marco Antônio Antônio. aconteceu uma coisa engraçada, porque era um super monólogo, né? De não sei quantas páginas. Todo dia eu tinha pesadelo que eu esquecia, porque o meu maior pesadelo no teatro é esquecer texto. Então eu sempre tenho que estar preparada para o improviso, porque acontece. E eu no monólogo de Marco Antônio, e eu me lembro fazendo o monólogo, quando girou a página na minha mente, eu não esqueci, eu improvisei Marco Antônio. Que ótimo. Eu improvisei. E eu tirei a nota máxima com ela. Pra você ter uma ideia. É, ó. Da, É porque ela sabe, né? Ela é, sabe que o ator também tem que se sim, virar na hora do esquecimento, né? sim. Mas não só por E eu isso, me deve ter lembro sido perfeitamente, linda a eu sua me vi girando. interpretação. Aham. Eu não sei, né? Mas eu, eu acho que uma coisa que eu sempre tentei fazer em meus personagens é fazer com verdade. Porque se eu não acredito no que eu estou fazendo, André, não sai, sabe? Eu não me emociono, eu não me sinto dentro desse personagem, entende isso? E por mais que eu pegue uma técnica brechtiana, que eu trabalhe um texto de distanciamento, eu preciso me apaixonar por que eu estou fazendo. Se eu não me apaixonar e se eu não tiver ele realmente me sentindo como ele, eu não consigo transmitir a verdade que eu Entendi. acho que ele tem que ter, né? Isso Porque foi a maior legado que Dulcina te deixou? Você saiu com olha, essa consciência das não, a aulas de gente acho Dulcina? que não, não. Olha, Eu acho que tudo é um que, processo, o que que ela te deixou? O né? que que você lembra de ter ficado assim, da Eu sua me lembro experiência com que ela? acho que a minha maior experiência com ela é justamente essa questão da verdade é uma questão, Uhum, porque ela nos exigia que você acreditasse no que você está fazendo. Ela
queria que... Ela gostava de ver as palavras bem ditas, bem, sabe, bem faladas, com sentido de verdade. Tanto que a primeira leitura quem fazia era ela, não era a gente. A gente, quando ia ela pedia para a gente poder estudar o texto, mas quando a gente sentava à mesa, que era uma coisa maravilhosa, eu aprendi a fazer mesa com Dulcina, ela que tinha essa história de de estudar na mesa, né? E a gente só levantava com o texto quando todos estavam realmente dizendo a intenção daquele texto bem dito. Isso era muito legal. Isso eu aprendi com ela. E, claro que, paralelamente, eu tive uma outra formação do João das Neves, também, que prezava também por essa questão do entendimento do texto. Aí teve também o Tamanini, o Carlos Tamanini, que a gente trabalha com toda a metodização, né, do Stanislavski, da compreensão desse texto. Então, tudo foi um processo, acho que foi tudo um conjunto que foi fazendo com que eu me sentisse hoje como atriz, que esse pacote realmente ele vale a pena para qualquer personagem, para qualquer texto. Uhum. Você precisa da verdade, não tem como fugir disso. A verdade do personagem, independente de qual linguagem, de qual gênero ele precisa existir, seja na comédia, seja no drama, ele precisa dessa verdade. E você precisa que o público sinta essa verdade também, né? Uhum. A partir de você, o público também. Como atriz, Sandrinha, você falar em personagens, tem algum personagem que você se lembra assim com mais carinho? Que você teve um processo assim inesquecível? Eu posso apontar dois momentos. Um foi na faculdade, dentro da faculdade, que foi o Abajur Lilás, que eu fiz a Célia, se não me engano, com a direção do Gilberto Mamédio, que estava sob a direção do Chico Expedito. E, como ele disse, eu era uma pessoa muito tímida, e a Célia era um personagem muito além da minha experiência, da minha vivência, de tudo que eu podia imaginar. E eu me lembro que eu fiz processos bem interessantes, que eu não sei se você lembra da baixaria que tinha no CONIC, eu fui visitar a baixaria, claro, com amigos, né? Olha, vocês vão cuidar de mim. Eu era super nova. E ali eu pude vivenciar não, ver, assistir, na verdade, né? Aquelas pessoas, como elas se portavam, como elas respondiam a determinados momentos ali, conflitos. E em outro momento eu fui com esse mesmo pessoal para o Beirute e enchi a cara, porque ela tinha cenas que ela aparecia bêbada. Eu nunca tinha tomado um porre na minha vida. Então eu não tinha eu não queria fazer uma coisa falsa, né? Aquela coisa da verdade. Eu queria saber qual era a sensação. E eu pedi para o Chico, que era o garçom da época, acho que todo mundo conhecia ele lá, e eu pedi uma vodka, uma caipirinha de vodka. E todo mundo olhou para minha cara, porque eu só tomava suco de laranja. Sandra, você vai tomar isso? Eu vou e vocês vão tomar conta de mim. Ele trouxe, olha o que ele trouxe. André, eu tomei de uma vez só aquele copo. Eu falei, eu não estou sentindo nada. Quando eu levantei, eu tive uma coma cólica. Eu caí. Eu falei, gente, eu não tô sentindo a asinha, não tô sentindo o biquinho, não tava sentindo nada, não tava, tudo dormente, me adormeceu Que todas as... louco, né? Com todo álcool o você corpo. nunca foi muito bem. Lembra daquele porre Não. que você tomou uma vez quando saiu com a gente, de vinho? Sim, Tomamos, acho que cada um, sei lá, uma sim, pois garrafa, é. 2 garrafas, sei lá. Pois é. Eu sei que eu fui quase em coma para casa, porque eu não senti, um copo Que apenas louco. me derrubou.
Mas, enfim, e foi um personagem que quando eu fiz, não sei se você lembra do seu Ayrton, lá do Dulcina, que ele era tipo um faz-tudo, da portaria ao teatro também. Ele mexia nas coxias, resolvia tudo. E teve tem uma cena que eu saio, que eu não me lembro, que alguém me escorraça, e quando eu saí para a coxia, eu só via o rosto dele assim. Nossa! Ó! Tem esse personagem que me marcou muito, porque como eu não tinha nenhuma vivência, eu tive que buscar formas para poder fazê-lo. E outro personagem que me fez assim, que foi muito legal para mim, foi a Mônica. A Mônica não, Jardim de Mônica, do Jardim de Mônica. que foi uma peça que nós fizemos juntos, né? Sim, Foi boa por quê? exato. Direção de André Amaro. Na verdade, o meu personagem não era a Mônica, né? Quem É. fazia a Mônica era a Flavinha, Sim, é Flavinha. verdade. É. Eu Seu era a personagem Ratinha. era a Ratinha. Eu acho que foi um dos momentos mais incríveis para mim, viu, André? Porque a possibilidade de você fazer um personagem é fantástico. Agora, você fazer o mesmo personagem em várias versões, É. de formas diferentes, isso é fantástico. Eu sempre imaginei como seria isso. E nunca tinha comentado isso com ninguém. E eu acho que tem aquelas coisas, né, que você imagina, joga para o universo e de repente ela volta para você, né, de alguma forma, com alguém te propondo. Uhum. E você veio com essa concepção que foi fantástica, eu amei. Vamos voltar lá, na faculdade do Dulcina. Quero saber qual foi essa Sim. sua herança, o que que você levou, qual foi a porção de ensinamento de Dulcina que ficou em você. Eu acho que ficou foi a questão de você realmente respeitar o palco que você pisa. Porque o teatro, para a Dulcina, era um santuário. E ela, desde o primeiro dia de contato com a gente, com os alunos, ela sempre prezou por isso. Ela sempre ela passou esse ritual, né? Não sei se é um ritual, mas esse cuidado que a gente deveria ter ao pisar e ao fazer teatro. Fazer teatro não é qualquer coisa, tem que se respeitar. E ela fez isso na carreira dela. Quando ela deixa, ela larga, ela desapega de tudo que ela tem no Rio, vem para o Centro-Oeste, com muita coragem, fazer com que o ator tivesse uma formação acadêmica, fosse respeitado por isso. E ela queria que o artista fosse respeitado, para que o teatro também automaticamente, né, tivesse esse respeito. Então, acho que esse legado ninguém tira de Dulcina, sabe? Essa preocupação do cuidado, Do com estar, né? Para estar, existir em cena, né? para existir em cena. É muito legal isso mesmo. Isso eu também tenho muito forte, graças a Deus. E com todos os outros, sabe? Eu também tive essa consciência de que o palco é um lugar muito delicado, né? Sagrado é de acordo com a crença de cada um, mas ele é muito delicado, né? Porque você trata Sim, de um mundo invisível, né? Ou seja, de forças sutis, né? Ou seja, de forças internas, né? Você trabalha com a sua inteligência, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, com a sua energia, são coisas que preenchem o espaço, né, de uma forma muito forte. sim. E então, se a gente não tiver esse devido cuidado, né,
de perceber que é um espaço delicado, né, as coisas não funcionam. E a questão não é só isso, a questão também do ator ser disciplinado. Sim. Né? A questão da disciplina faz com que você possa ter realmente perceber que o que você está fazendo é sério, não é brincadeira. Você não está ali para ficar brincando. Né? Você precisa estudar o personagem, você precisa chegar na hora certa, você precisa ter um comprometimento, não, porque não é só você que está ali fazendo aquele trabalho. Existem várias pessoas que estão ali em conjunto, porque é uma arte do conjunto, né? Dependendo um dos outros. Todos ali dependem um dos outros para que possa funcionar bem. É uma coletividade, é uma arte da coletividade. Então, acho que a disciplina também é importantíssima para que o trabalho possa funcionar bem. Sim, com certeza. Essa dedicação, né? Vocacional, quando você se dedica com essa dedicação vocacional, a disciplina eu acho que é muito natural. Então, é o respeito pelo outro. A disciplina é nada mais do que o respeito pelo outro. Então, não estar disciplinado, igualmente disciplinado junto aos outros, né, causa um problema seríssimo. Eu tive uma atriz que sempre chegava no ensaio assim que ele começava, entende? Quando o grupo inteiro estava começando o ensaio, ela começava. Então ela começava, ela chegava, abria a porta, tirava o sapato, entendeu? Se arrumava. Ou seja, na hora que estávamos começando, causava uma espécie de dispersão, de tumulto, né? Justamente no arranque. Sim. E aí é engraçado. Mesmo porque eu não conseguia. Ela não entrava. Ela um pouco entrava, exatamente. Não entrava na energia, né? Porque eu acho que tem a questão de você estar numa mesma sintonia, todos ali, porque você vai começar a dar vida a uma história, e aquela história não é a sua história que você trouxe da rua, né? Do seu dia a dia lá. É outra coisa. Isso, eu acho. Eu te conto só isso para te dizer que às vezes não é só chegar na hora, né? A disciplina, porque às vezes a gente tem que ser disciplina, às vezes tem que chegar na hora. Não é isso só. Você tem que saber os seus limites, né? Também, porque eu estou lidando com outras pessoas, né? E temos regras coletivas, né? Tem que saber respeitar essas regras. O ritual é o respeito às regras, por isso é um ritual, porque todo mundo está conectado, né, com o mesmo princípio unificador. Então, se cada um agir por si, já não é um ritual. Né? É um ritual teatro, porque temos todos, né, um horário para começar, né? Temos uma preparação anterior, tem um público que chega, sabemos como é. Isso é a convenção, né? Mas essa convenção é importante para a gente entender que estamos conectados, né? Com certeza. Atualizamos esse momento. É verdade. Você sabe que a nossa turma foi uma das maiores, né? Formandas do Cine, né? Isso que eu ia te perguntar. Você consegue reconstituir os formandos da sua turma? Olha, parece que houve uma confusão, eu né? fui atrás, que eu falei, eu não vou ficar atrás. Eu não tenho a memória boa, mas olha, dá para ver. Faculdade de Artes de Brasília, Fundação Brasileira de Teatro apresenta Longa Jornada Curso Adentro, com os formandos do segundo semestre do curso de Bacharelado em Cênica de 1987. Que legal! Eu não entrei na faculdade em 86, não. Eu entrei em 84, eu sou louca. Tá explicado. 84. É porque eu fiz a faculdade 2 vezes, né? Eu fiz bacharel e depois voltei 10 anos depois foi fazer a licenciatura. Vou te falar quem são os formandos, Você foi tá? depois de mim, então. 84. Eu formei depois de você? Não, foi. Da entrada, né? Na entrada também. Eu entrei em 83, meio de 82. Não. Eu entrei em 84. Não, princípio de 83. Não. 83. Não, 82.
82. Você entrou bem antes. 82. Quando eu estava na faculdade, eu cheguei a ver trabalhos seus. Falei, gente, que... Aliás, não, vocês me chamavam muita atenção. A nossa turma era uma turma dispersa, né? meio rebelde, sabe? É? Dispersa. E a nossa turma, ela mudou 2 vezes. Eu entrei fazendo o currículo velho e depois o currículo novo. Eu tive aula de esgrima. Que legal. E adorei, amei. E depois mudaram o currículo e a nossa turma ficou bem maior do que era. E aí juntou mais gente, que aí veio a Arlete, a Cleide, o Del, a Eliana, o Eliseu, a Fernanda Pelosi, a Fernanda Mello, o Gilberto Rios, Guilherme Barcelos, o Claré, José Claré, a Dudu Bartolo, a Marisa Silvério, Marta Carvalho, Mônica Maria, Paulo Roberto, Rosina Chaves e Sandra, na época, Regina, que também chamava Moreno. Que legal. Você pode mostrar essa relação aí, por favor? Peraí. Tem com fotinho e tudo. Não sei se dá para... Nossa, quanta gente. Que legal. Ó. Que massa. Que delícia. Sandrinha. Nossa, o Guilherme aí. Guilherme Barcelos. É o Barcelos. E a Dudu Bartolo. Que demais, Rosina. E a Marta. A Marta. Gente do céu. Deixa eu te contar. Eu estou falando que só comigo que acontecem essas coisas, né? Espera aí, porque isso aqui, eu estava lendo aqui, relendo, né? Quem foi da comissão, o Paraná foi o Tamanini, a Patronés foi Dulcina, né? E a comissão de formatura foi formada pela Fernanda Pelosi, o Del, vice-presidente, o secretário era Claré, tesoureiro Guilherme Barcelos, e a promotora de eventos sociais era Eliana César. Perfeito. Eu não estava envolvida aqui nessa história porque eu estava viajando com a Senhora dos Afogados. E quando eles foram tirar essas fotos aqui, eu não estava no dia. E aí eu não tinha uma foto. E aí eu peguei uma foto que eu tirei para o meu dentista e mandei. Que ótimo, Sandrinha. Massa. Como também não participei de 8 Mulheres, porque eu estava viajando. A Dulcina montou comigo o drama conversível. Eu e Eliseu. Que legal. Também está aqui, tá todo o programa das peças de formatura estão aqui. Que maravilha, depois, guarda isso. Se você isso. quiser, eu te empresto para... Quero. Sandrinha, então, no drama conversível, você teve então mais contato com ela? Sim, foi quando a gente começou a trabalhar juntas. Eu era a única. Teve a convidada, a Solange Braga foi convidada. Ela fazia era uma criada que desvendava todo o mistério, sabe? Não sei se você conhece a história do drama conversível, que era uma filha que não era filha e que aí era adotada, era uma confusão danada. Era uma super comédia farsesca, maravilhosa, inclusive. E a Solange fazia essa criada que no final entrava e decifrava toda a situação. O vestido que eu usei, o figurino que eu usei era da Dulcina, que ela usou. Olha. Não teve quando a gente foi fazer a prova e eu vesti, eu usei inclusive sem sutiã na época, e ele era bem super justinho. Ela virou e falou: ficou perfeito. Não tive que dar uma pinça no vestido. Perfeito, não tinha que fazer nada. Aí ela: pensar que eu já vesti esse vestido, já coube, entrei dentro dele, né? Teu esse vestido dela? Era meu, dela. Que massa. E na apresentação teve uma coisa engraçada, porque ela me marcou me enrolando nas cortinas, né, do teatro, que ficava na parede. Eu não sei se ela fez de propósito, mas ela, no dia, as cortinas ficaram amarradas.
para fazer aquele jogo, né? Do Sim. teatro. E eu tô lá fazendo a cena, de repente, quando eu vou para a parede, que eu vejo a parede lisa, sem a cortina que ela queria que eu... Aquela marca de enrolar, não Aham. deu outra. Eu comecei a me enrolar na parede. Fui enrolando assim na parede, como se... Sabe? Não tem cortina, mas a marca fica. Vai sem cortina. Me enrolei na parede todinha. Fui dobrando assim na parede, até chegar onde ela queria. Eu falei, não vai ser por falta da marca. A marca não tem a cortina, mas eu vou fazer sem. Massa, que massa. Me Sandrinha, enrolei com então, isso. que legal, que bacana. Que mais material de recordação que você tem na sua casa? Eu não tenho muito foto. Você acredita que eu não tenho foto da minha formatura? Porque naquela época era bem complicado, né? Tirar foto, eu não tinha máquina de fotográfica. O Del até ficou de passar para mim as fotos da formatura, porque eu não tenho foto. Tenho poucas fotos que foram pessoas que me deram. O Guilherme, que me deu uma de uma cena que eu fiz com o Zé Regino. Então, todos os trabalhos que eu fiz praticamente na faculdade, eu não tenho foto, não tenho nem de peça, da peça praticamente. Só tenho porque alguém me deu. Geralmente, eu sou uma pessoa quase sem registro, sabe, André Amaro? Você vai ter todos, porque nós vamos publicar esse livro. Ah, legal, legal. É. Você sabe que o Ricardo Torres que desenhou a nossa toga bem diferente, né? Ah, Ele é? fez uma roupa, uma arte grega, toda vestimenta grega, e ela era toda amarrada, não tinha uma linha costurada, e cada um de nós era um desenho diferente. Que legal. E ele fez para toda a turma. Foi ele que desenhou. Que demais. Que É ótimo. legal. Ai, que bom. Só você É. contando assim, eu fico reconstituindo na minha cabeça, sabe, os cenários da faculdade. Pois é. É, essas pessoas todas que a gente conhece. O que me lembra mais, a Dulcina também, é o cheiro dela, né? O cheiro. Porque quando a gente entrava na faculdade e sentia o perfume dela, a gente sabia, ó, a Dulcina já está na faculdade. Dulcina entrou no elevador. Eu nunca subi naquele escritório dela. Eu sempre quis visitar, mas eu tinha medo, eu nunca entrei ali. E outra, como eu era uma pessoa que estava dentro da faculdade, mas também estava trabalhando fora, eu tinha medo, porque as pessoas falavam assim, ó, se a Dulcina souber que você está trabalhando fora, ela vai acabar com você. Exatamente. Ela não E eu tinha gostava. medo. A única pessoa que às vezes sabia era o... Sabia, achava que eu era... Que eu não era uma pessoa presente na faculdade, que era o Fernando Azevedo. Toda vez que eu chegava para as aulas dele, né, porque eu tinha que matar muitas aulas às vezes, porque eu viajava muito. Aí quando eu ia para a aula dele, ele chegava aí, chegou a turista magrela, que era muito magra. Eu era a turista chegando, Turista. era meu apelido, Turistinha, hein? a turista. E na verdade é porque eu estava trabalhando, Claro. mas eu tentava ficar muito em off para Para ninguém te não chamar ser de turista, reprimida. mas aí Não, descobriram. com a Dulcina não ia ser turista. Só lamento, a Dulcina ia É. ser outra coisa. É. Mas Sandrinha, o legal ali que eu acho que eu aproveitei a faculdade de alguma forma. Não sei se eu aproveitei a Dulcina no seu global, a convivência com ela, porque eu acho que ela tinha a turma dela, sabe? E eu nunca fui de invadir. E talvez por essa história de eu trabalhar fora e querer manter também essa discreta vida dupla, né? Porque eu estava com outra pessoa trabalhando fora, uhum. que era o Hugo Rodas. Eu preferia estar com ela na hora que fosse para a gente trabalhar. Então, eu não ficava essa coisa de ficar tentando ficar perto dela,
ganhar um carinho da Simpatia, Dulcina, confiança, carinho, entendi. simpatia, nada disso. Então, as minhas lembranças com a Dulcina foi em trabalho com ela mesmo, naquele momento que a gente precisava estar juntas, que era o Marco Antônio, que a gente fez, a aula inaugural, que eu me afundei na cadeira quando eu a vi pela primeira vez. Foi um sentimento assim muito. Falei, meu Deus, caramba, é ela. E ela tomava conta do espaço, sabe? Eu acho que é uma coisa que também que eu aprendi com ela, que ela não era uma pessoa muito alta, né? Não era assim. E a sensação que eu tinha é que ela preenchia o espaço, sabe? E isso eu me lembro dela comentando, falando no trabalho com a gente, comigo, né? No texto que eu tinha que estar com ela, que o importante é a gente preencher, ou seja, o personagem tinha que preencher o palco. E essa sensação, isso é teatro, né? A arte do representar tem que ter esse preenchimento. Talvez seja por isso que a gente que trabalhou com ela, que estudou com ela, e a gente tem essa coisa da amplidão, né, dos braços, e tá sempre falando com as mãos, com o corpo, né? E eu acho que bem isso também é um reflexo de ter trabalhado com ela, sim. Então, chegou o momento de você mandar um bilhete para ela, uma carta para ela. Se ela tivesse agora na sua frente, o que você diria para ela? Lucina, eu não sou turista. Eu amo teatro e eu quero ter a oportunidade de aprender muito mais com você. É isso. Obrigada por tudo. Obrigado, Sandrinha.